Salve, salve galera, aqui é o Dan do programa Safe 365 e hoje nós vamos falar sobre intoxicação e sobre as diversas formas de intoxicação, seja ela por inalação, seja ela por ingestão ou por outras formas de se intoxicar e também sobre os primeiros socorros sobre cada uma dessas formas. Então vamos lá, vamos prestar atenção, vamos conferir esse conteúdo exclusivo e roda! Pessoal, primeiramente nós vamos falar o seguinte, esse conteúdo sobre intoxicação, ele é dividido em 2 vídeos, então essa é a primeira parte e posteriormente nós vamos fazer a segunda. A primeira parte está relacionada ao conceito e os primeiros socorros relacionados à intoxicação, né, sobre alguns contatos que você precisa saber caso haja uma pessoa do seu convívio que se intoxicou e também sobre os primeiros socorros relacionados à ingestão. E o nosso segundo vídeo está relacionado à inalação, absorção e injeção como forma de se intoxicar ou sofrer um acidente com intoxicação e os primeiros socorros relacionados a cada uma dessas formas. Beleza? Então vamos começar, pessoal. Primeiramente, o que é a intoxicação? Intoxicação, pessoal, nada mais é do que a inalação ou a absorção ou alguma forma de contato, certo, da pessoa com alguma substância química ou alguma substância tóxica. E ela funciona da seguinte forma, muitas vezes essa pessoa ela vai sofrer um acidente. Então, se ela está em algum ambiente que existe uma substância tóxica, que existe alguma substância química que pode levar essa pessoa à intoxicação, ela vai estar sofrendo um acidente. Mas também, infelizmente, existem alguns casos que dependem da intenção da pessoa. E quando nós falamos da intenção, é infelizmente uma intenção suicida, né? Então, algumas pessoas podem utilizar algumas substâncias tóxicas, algumas substâncias químicas para cometer suicídio. E também, na pior das hipóteses, cometer também um homicídio. Então, nós estamos falando aqui não de um acidente, mas de um crime, que é o homicídio, e também de uma tomada de decisão muito infeliz na vida de uma pessoa, que é a retirada da própria vida. Então, algumas causas relacionadas a isso vêm nesse sentido. E quais são as formas, né? Quais são as formas de intoxicação que uma pessoa pode sofrer? Nós temos a ingestão, ou seja, momento em que a pessoa ingere determinado produto químico, ingere determinada substância tóxica que pode levar ela, inclusive, à morte. Além disso, a inalação, então se a pessoa está dentro de um ambiente fechado, então, por exemplo, se a pessoa está dentro de um estacionamento, ou seja, de uma vaga de garagem e aquele ambiente é todo fechado e existe ali a possibilidade ou o risco de ter o motor ligado, ela pode sofrer inclusive a morte por conta da inalação daquela fumaça do automóvel. Então, a inalação também é uma forma de intoxicação. A absorção, então, né, se ela tem alguma coisa ali que é absorvida na sua pele, que é absorvida de alguma forma por essa pessoa, também pode ser considerada uma exposição à substância tóxica ou à substância química. E por fim, quando essa pessoa injeta alguma substância química ou alguma substância tóxica no seu organismo. A exemplo de o consumo de drogas ilícitas, que ela pode, a depender da dosagem, vir sofrer aí uma overdose ou até mesmo, em algum outro caso, de injeção de algum medicamento que foi
aplicado de maneira em superdosagem. Então tudo isso a gente também precisa verificar, porque é uma substância que pode ser uma substância tóxica a essa pessoa. Tá bom, pessoal? E como é que nós vamos, dentro desse quadro, então dentro do quadro da intoxicação e das formas de contato dessa pessoa, como nós vamos proceder primeiramente com os primeiros socorros? Pessoal, antes da gente falar dos primeiros socorros e de toda essa cadeia, né, de contato que essa vítima tem, nós precisamos deixar aqui registrado, tá, um contato do Centro de Assistência Toxicológica, que é o CEATOX. E nós deixamos aqui o telefone, mas também nós vamos colocar aqui embaixo, certo? Que é o 0800 014 8110. Em toda cidade você pode fazer o contato, você pode procurar, inclusive na internet, vai ter sempre um centro de assistência toxicológica. E quando acontece essa intoxicação, o que você precisa fazer? O que você precisa, quais são as informações que você precisa repassar para aquela pessoa que está do outro lado da linha, fazendo um atendimento no Centro de Assistência Toxicológica? Primeira coisa que você precisa passar é a idade desse paciente ou dessa vítima, né, que sofreu a intoxicação. Você vai passar a idade, posteriormente o peso, certo? Aqui, o contato que nós estamos relatando não é o contato telefônico, mas sim qual é a forma de contato em que essa pessoa teve. Então, se ela ingeriu, se ela inalou, se ela absorveu ou se ela injetou aquele produto químico, aquela substância tóxica, certo? Além disso, o tempo de exposição. Quanto tempo essa pessoa ficou exposta àquela substância, ou quanto tempo ela ingeriu aquela substância. Então, isso você também precisa mensurar, isso você também precisa avaliar para passar para o CEATOX, o Centro de Assistência Toxicológica. Quais são os sinais e sintomas? Então, o que a pessoa está sentindo? Ela está vomitando, ela está tendo náusea, ela está... você está sentindo um odor diferente na roupa dela, ela está tendo uma convulsão. Então, tudo isso você precisa informar para o CEATOX. E, por fim, a informação do produto. Então, se você tiver o produto ali, conseguir manusear esse produto, você pode informar para o CEATOX qual é esse produto, qual é a contraindicação, qual que é a dosagem ou qual é o nome daquele produto. E, por fim, sim, o seu telefone, tá? Então, quando você faz o contato com esse Centro de Assistência Toxicológica, existem pessoas especializadas naquele centro, tá? Que vão informar para você o que você deve fazer. E geralmente, o que você deve fazer está relacionada a cada situação, está relacionada a cada causa e cada primeiro atendimento que você deve fazer. Ou seja, quais são os primeiros socorros que você vai ter de prestar ali, naquela situação, até a chegada de um socorro médico especializado, ou até a chegada do SAMU da sua região, ou até mesmo das pessoas que, né, cuidam ali desse centro de assistência toxicológica, de modo a levar para você um antídoto ou encaminhar você para o pronto-socorro para que seja administrado, ou seja, que a pessoa que se intoxicou acabe tendo um atendimento especializado no pronto-socorro. Tá bom, pessoal? Então nunca deixe de fazer o contato com o CEATOX, porque esse é um centro de assistência toxicológica que vai trazer para você quais são os primeiros atendimentos, quais são os primeiros socorros que você deve prestar para essa vítima de intoxicação. Beleza? Então agora, né, já que foi falado sobre esse tema inicial, sobre as considerações iniciais sobre a intoxicação, nós vamos falar sobre essa exposição à substância química ou produto químico que está relacionado à ingestão. Então vamos lá? Vamos verificar como é que funciona a ingestão, o que você precisa saber e quais são os primeiros socorros nesses casos. Então, pessoal, uma das formas que nós falamos para você sobre
o contato da pessoa com produtos químicos ou a forma de intoxicação com substâncias tóxicas é a ingestão, tá? E o que acontece na ingestão? Você precisa verificar o quê? Se há queimaduras ou manchas na boca desse paciente. Por que nós falamos isso? Geralmente, alguns produtos químicos ou algumas substâncias que são tóxicas, elas podem causar uma cor diferente na boca. Então, a depender da composição dela, você pode verificar algumas manchas. Outras podem ser uma substância abrasiva. Então, por exemplo, um ácido, ela pode queimar a boca de uma pessoa. Então, você vai verificar se existem queimaduras. Então, se tiver ali essa queimadura, se tiver uma cor ou uma mancha diferente na boca da pessoa, você precisa continuar analisando e verificar se há ali uma possibilidade dessa pessoa estar intoxicada. Além disso, você vai verificar o quê? Odores na respiração, ou na roupa, ou no ambiente em que essa pessoa se encontra. Então, se essa pessoa ingeriu alguma medicação ou alguma coisa que seja uma substância tóxica ou algum produto químico, muito provavelmente ela vai ter um odor diferente na boca. Então, o hálito dela vai estar diferente. Muito provavelmente você vai sentir ali no ambiente um cheiro diferente, você vai verificar que a roupa daquela pessoa, então ela pode transpirar, por exemplo, uma das causas aqui que é a sudorese, ela vai transpirar e você vai sentir na roupa dessa pessoa um cheiro diferente, porque a transpiração ela também vai fazer com que aquele produto seja eliminado, certo? E você vai sentir um odor diferente naquela roupa. Além disso, pessoal, a respiração anormal e a pulsação anormal também são sinais e sintomas relacionados a essa pessoa que fez a ingestão e que sofreu uma intoxicação. Por quê? Porque o estado de saúde dela é alterado significativamente. Então, a pessoa ingerindo um veneno, né, um produto químico, ela vai ter uma alteração no seu estado de saúde, uma alteração muito grave. Então, ela pode ter uma pulsação ou até mesmo uma respiração anormal. E isso você vai verificar ali, né, na sua anamnese, na sua verificação ali externa daquela pessoa. Além disso, você vai verificar as pupilas dilatadas. A pessoa ela pode ter dores abdominais ou dores na garganta. Então, se ela ingerir um ácido, você vai realmente perceber que ela vai sentir dor, que ela vai sentir a garganta ruim, o abdômen ruim. Você vai verificar uma salivação excessiva, tá? E por fim, você pode também verificar que essa pessoa entre em um estado convulsivo. Então, todas essas questões relacionadas aos sinais e sintomas da ingestão, você consegue verificar ou questionando, ou até mesmo verificando o estado da pessoa, tá? Ou até mesmo, pessoal, você verificando ali o recipiente, né? Então, no ambiente que ela se encontra, o recipiente em que ela tem em mãos ou que esteja próximo a ela, vai mostrar para você que houve uma intoxicação por ingestão. E aí você precisa, de maneira imediata, fazer o atendimento de primeiros socorros. E como é que você vai fazer isso? Quais são os primeiros socorros que você deve prestar com relação à intoxicação por ingestão? Primeira coisa, pessoal, como eu havia falado para vocês anteriormente, entre em contato com o Ciatox, certo? Passando as informações da pessoa, do paciente, como idade, o peso, as informações sobre aquele produto químico, sobre o tempo em que a pessoa teve o contato com aquele produto ou o tempo em que ela ingeriu, nesse caso, o produto, vão fazer toda a diferença no seu atendimento de primeiros socorros. Mas ali no atendimento primário, ali no cara a cara, no tete a tete, como é que você vai proceder o atendimento inicial? Primeira coisa, pessoal, como eu havia falado, você vai ligar para o Ciatox. Segundo, você vai fazer o ABC. Vocês lembram o que é o ABC, pessoal? Você vai verificar o quê? Você vai verificar se essa pessoa respira, você vai verificar se ela tem uma pulsação, se ela tem uma perfusão sanguínea,
certo? Então, se os batimentos cardíacos dela estão normais, né? Se existe aqui uma pulsação ou uma respiração normal. Então, tudo isso você precisa verificar de modo a manter os sinais vitais dessa pessoa, certo? As condições vitais dela. Além disso, você vai precisar verificar, ou seja, deixar as vias aéreas desobstruídas ou permeáveis. Então, pode ser que algum produto químico que ela tenha ingerido possa causar um edema ali naquela garganta. Então, pode ter um inchaço. O que você vai fazer? Você pode utilizar ali a manobra da tração da mandíbula ou a manobra de elevação da cabeça com a tração do queixo ali para manter as vias aéreas dessa pessoa desobstruídas, tudo bem? E fazer ali com que ela tenha uma respiração mais confortável. E, em alguns casos, o que você pode fazer, né? Existem alguns antídotos ou alguns produtos que você consegue prestar os primeiros socorros. Então, o carvão ativado, ele vai servir para você diluir aquele veneno, a depender do veneno que foi, do produto químico ou da substância química que foi ingerida. Então, você vai poder utilizar o carvão ativado, né? Você não pode oferecer líquidos para essa pessoa, porque se ela tiver, por exemplo, ingerindo um ácido, você vai fazer com que ela espalhe aquela substância química pelo estômago, pelo intestino, enfim, você vai causar maiores danos a essa pessoa. Mas se você verificar, se você constatar que não foi nada muito relacionado ao ácido e alguma coisa, né, alguma substância que você pode tentar diluir, o que você vai oferecer? Água ou leite. Então são 2 copos de água ou leite para essa pessoa. E a recomendação que a gente dá nesse sentido é fazer com que ela faça a ingestão dessa água ou desse leite em goles pequenos. E por que nós falamos isso? Para evitar a náusea, para evitar o enjoo e principalmente para evitar o vômito. Porque a depender da situação, ela pode vomitar, ela pode enjoar e ela pode colocar para fora, né, vamos dizer assim, esse veneno. E por fim, você precisa encaminhar essa pessoa para o pronto-socorro, né, para que seja aplicado o antídoto. Então, muitas vezes, a depender do veneno, a depender da substância química em que essa pessoa ingere, nada que você vai fazer pode salvá-la. Isso não quer dizer que você vai deixar de fazer. Você tem ferramentas, você tem instrumentos, você tem um telefone de contato para poder ligar e para obter todas essas informações, tá? E mesmo atendendo dessa forma, você pode encaminhar essa pessoa para o pronto-socorro, porque só lá ela vai ter como receber o antídoto para aquele veneno, para aquela substância química que ela ingeriu. Tá bom, pessoal? Mas dessa forma, analisando os sinais e os sintomas, analisando aqui os primeiros socorros, fazendo o contato com o Ciatox e principalmente verificando a pulsação, verificando a perfusão sanguínea, a respiração dessa pessoa e fazendo um encaminhamento médico de maneira eficiente, de maneira rápida, seja pelo SAMU ou seja por algum serviço médico de emergência, muito provavelmente essa pessoa vai ter a sua vida preservada e as condições vitais preservadas por conta da sua ajuda. Tá bom, pessoal? Então, nós ficamos aqui com os primeiros socorros relacionados a essa forma de intoxicação, que é a ingestão, e também sobre os conteúdos iniciais sobre intoxicação e o que você precisa fazer quando ligar para o Ciatox. Tá bom, pessoal? Então, nós continuamos com o nosso próximo vídeo. Então, se você quiser acessar o nosso conteúdo, vá para a segunda parte desse vídeo sobre intoxicação aqui no YouTube. E, aproveitando, siga nossas redes sociais em safe.365, aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, e compartilhe os nossos conteúdos para ensinar e aprender a salvar vidas. Um grande abraço para você e confere o próximo vídeo.